Oi, eu sou Isabel, este é o Rir de Bells e hoje eu tô aqui para comentar com vocês sobre um dos livros recebidos aqui no canal mais amados, mais perfeitos de 2020. Hoje a gente vai falar sobre Ela e o Monstro. Mas então, como em todo vídeo de resenhas aqui do canal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira coisa que a gente tem que pensar em como este livro se apresenta para um leitor que talvez nunca tenha ouvido falar em Ela e o Monstro. E aqui na capa a gente já tem ali indicações fortes do que esse livro vai tratar, de qual a história por trás de Ela e o Monstro, porque temos um Frankenstein e uma moça que já adianto para vocês, se trata de Mary Shelley, a autora do livro Frankenstein. Seguindo aqui para a parte de trás, a gente vai ter então dois parágrafos que são curtinhos, que eu vou ler para vocês, para a gente situar melhor aí com relação a esse livro. Em seguida eu complemento com o que eu vou achar necessário e compartilho com vocês as minhas opiniões, como foi a minha experiência de leitura com esse livro aqui. Então, certa noite, em uma mansão sombria, um grupo de amigos enfrentou uma violenta tempestade. Inspirada pelo clima assustador, uma jovem imaginou um monstro abominável e resolveu dar vida aos seus pensamentos. Foi assim que nasceu Frankenstein, um dos livros mais famosos do mundo. Ela e o Monstro celebra Mary Shelley, uma escritora corajosa e visionária, considerada a primeira grande autora de ficção científica. Então, como aí estes parágrafos, este textinho nos explicou muito bem, aqui a gente vai ter uma espécie de resumo, um contato do leitor com a história da Mary Shelley e com a história de como Mary Shelley criou o famoso Frankenstein. Temos aqui também, e eu acho importante destacar isso já, que Mary Shelley é sim considerada uma das primeiras autoras de ficção científica da literatura ali mundial. E antes de entrar ali para as minhas experiências, para o que eu achei desse livro, para o que eu achei dessa leitura, acho importante apoiar e afirmar que sim, Mary Shelley é uma das primeiras, se não a primeira ali, escritora de ficção científica da literatura mundial. Isso porque antes de H.G. Wells, antes de Jules Verne, antes de outros nomes de escritores homens que muita gente, que muitos teóricos, que muitos acadêmicos classificam como os pais da ficção científica, existiu Mary Shelley ali no início do século XIX, publicando Frankenstein, uma história de ficção científica que na época não era classificada ali como ficção científica, o termo veio muito depois, mas foi Mary Shelley sim quem deu o pontapé inicial para que alguns anos no futuro outros e outros escritores pudessem publicar suas obras, publicar suas histórias e então receber os títulos de pais da ficção científica. Então, Ela e o Monstro vai apresentar justamente a história de Mary Shelley e como ela chegou então na ideia ali, no pensamento do que viria a se transformar a história de Frankenstein. Porém, vale dizer, vale ressaltar que, apesar de poder ser lido por leitores mais velhos, por qualquer leitor, Ela e o Monstro é um livro ali infantil, um livro voltado para um público mais novo, justamente então buscando apresentar a história ali, alguns detalhes, uma espécie de resuminho de quem foi Mary Shelley, do que ela passou ali, de pontos específicos e importantes ali da sua trajetória de vida e também de como essa moça de 18 ali, 19 anos escreveu e publicou Frankenstein. Só por esse motivo, só por esse objetivo do livro, já vale muitíssimo a pena realizar essa leitura. Por quê?
Se você não conhece absolutamente nada sobre Mary Shelley, se você não sabia que Mary Shelley escreveu Frankenstein, se você não sabia de onde surgiu a história de Frankenstein e ali da criatura, o famoso monstro que inspirou diversos filmes, diversas outras histórias e diversos seriados, já vale a pena realizar essa leitura, porque a gente vai ter aqui justamente o que eu destaquei, um resumo da história dessa pessoa maravilhosa que vocês sabem que eu gosto muito, que eu carrego no coração, porque além de ser então ali uma das primeiras escritoras de ficção científica da história, além de possuir uma trajetória de vida interessante, peculiar e realmente inspiradora, foi Mary Shelley quem lhe deu o pontapé inicial, juntamente com seu mostrinho, para que a pessoa que vos fala nesse vídeo, a Isabel que vos fala, pudesse estudar, pudesse falar, pudesse pesquisar ficção científica e distopia. É claro que se você já conhece um pouco mais da história da autora, se você já conhece ali alguns detalhes, ou então se você já viu ali filmes sobre a trajetória de vida dela, pode ser que Ela é um Monstro não te apresente muita coisa nova. Mas mesmo assim, vale muitíssimo a pena realizar essa leitura, porque a escrita acessível, direta e ali cativante e totalmente respeitosa para com a pessoa Mary Shelley, para com a história de vida dela, já faz com que o retorno à vida da escritora, faz com que o retorno ao universo de Frankenstein e a como ele foi criado se transforme em algo ainda mais especial. Além de tudo que eu já comentei, que na verdade é uma tentativa de te convencer a realizar essa leitura, Ela e o Monstro é totalmente ilustrado e belamente, ouso dizer, ilustrado. Os traços, o estilo, as cores usadas em Ela e o Monstro são maravilhosas, conversam muito bem com a temática, com a época em que Mary Shelley viveu, com ali os pontos e aspectos específicos da história dela e também, é claro, com um monstrinho que acabamos chamando de Frankenstein, mas que nunca recebeu esse nome, porque nem nome o pobre coitado não recebeu de seu criador. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu Ela e o Monstro, se você tem interesse em realizar essa leitura e também se você já conhecia ali um pouquinho da história da Mary Shelley, se você conhecia um pouquinho ali do contexto ali das histórias por trás da criação de Frankenstein. Vamos conversar tudo o que existe para conversar sobre Mary Shelley, sobre Frankenstein e sobre esse livro amado do meu coração aqui nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.